E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para alinhar as pautas das duas casas. Vamos conversar com a Yasmin Costa. Yasmin, quando deve acontecer esse encontro? É importante citar isso, né? Porque houve rusgas no começo agora deste ano, né? Mas parece que o Senado também está entrando agora nessa sintonia de garantir essa autonomia prevista na Constituição, essa independência do Congresso Nacional. Bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Piotr. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Os dois presidentes, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, eles vêm dando sinais de que têm o objetivo de caminhar juntos. Como você disse, houve uma pequena rusga entre os dois no começo desse ano, principalmente por conta do rito das medidas provisórias, que um queria que mantivesse o rito que foi adotado durante a pandemia, e o outro queria que voltasse aquele rito das medidas provisórias, que é constitucionalmente determinado. Fato é, agora parece que está tudo mais organizado e hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse, depois que ele teve uma reunião de líderes, essa reunião é tradicional, acontece às quintas-feiras, e na saída ele conversou com a imprensa, disse que a ideia inicialmente era conversar ainda essa semana com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para acertar os detalhes da agenda da semana que vem. Mas depois que ele voltou do almoço aqui para o Congresso Nacional, ele já disse que essa reunião deve ficar para segunda-feira, mas a ideia é essa mesmo, acertar o andamento das duas casas para que elas consigam caminhar da mesma forma, que os assuntos que passem por lá, pelo Senado, que está aqui atrás de mim, e aqui na Câmara, que eles caminhem para dar uma maior celeridade nessa agenda. A gente tem, inclusive, essa fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir. Ele esteve comigo aqui, nós alinhamos alguns encaminhamentos, sobretudo em relação a temas que eram objetos de medidas provisórias, que agora serão com projeto de lei. Conversei agora pelo telefone com o presidente Arthur Lira também, nós devemos nos encontrar justamente para fazer esse alinhamento de que todas as matérias possam ser apreciadas. Piotr, quando o presidente do Senado fala dessa questão de medidas provisórias que virão como projetos de lei, a gente pode lembrar daquela medida provisória que trata que está sendo esperada uma medida provisória e também um projeto de lei com urgência para definir a taxação de fundos exclusivos e também a taxação das empresas offshore. Esse assunto estava na medida provisória que trata do salário mínimo, inclusive essa medida provisória foi aprovada hoje no Senado Federal, o assunto estava incluído dentro dela, só que não houve acordo e eles precisaram retirar esse tema offshore e taxação de fundos exclusivos e vai vir essa medida provisória e também o projeto de lei com urgência aqui para o Congresso Nacional. Então, por isso a Câmara e o Senado vão ter que alinhar esse andamento da medida. Antes dessa reunião de líderes, antes de te devolver, Piotr, antes dessa reunião de líderes, o presidente do Senado também teve uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O que eles conversaram nessa reunião? Pacheco falou rapidamente e até Padilha também falou rapidamente. Disse o seguinte, Pacheco, que eles conversaram a respeito da questão envolvendo o marco temporal, aquele projeto de lei do marco temporal, da demarcação das terras indígenas. Pacheco sinalizou que Alexandre Padilha pediu que esse projeto caminhe mais dentro do Congresso Nacional. A oposição quer que acelere essa tramitação por conta do assunto marco temporal. Também está pautado no Supremo Tribunal Federal e a oposição avalia que esse assunto deveria ser finalizado aqui antes do Supremo. Já à base, há uma sinalização de que é melhor o Supremo tratar desse assunto e não o Congresso Nacional. Fato é, o presidente do Senado disse que para que haja qualquer tipo de andamento maior, porque a previsão inicial é que ela tramite o marco temporal na Comissão de Agricultura, foi aprovado o texto ontem e depois vai para a CCJ e plenário. Se houver qualquer tipo de mudança, precisa de uma maioria absoluta para que esse projeto caminhe mais dentro do Congresso Nacional. E para finalizar, Piotr, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse também que aquela questão envolvendo a reforma ministerial, esse assunto já está definido. O presidente, quando voltar da África do Sul, vai bater o martelo. A gente tem, inclusive, a matéria completa sobre essa fala no site da Jovem Pan. Nosso colega Rafael Felitti fez essa matéria. E é isso. Quem dá a palavra final sobre a reforma ministerial é o presidente da República e na volta ele deve dar esse encaminhamento de como o Centrão vai ser alocado dentro do governo.
Volto com você. Yasmin, vamos só voltar num ponto do que você nos disse aí. O Padilha, ministro do governo Lula, está pedindo para o marco temporal andar mais rápido, é isso no Congresso, ou seja, que está no Senado parada essa discussão? Na verdade, ao contrário, ele pede para que o projeto do marco temporal demore mais, vamos dizer assim, tenha uma tramitação mais cautelosa, vamos dizer assim. E nos bastidores, o que a gente consegue apurar? Consegue apurar o seguinte, que a base governista quer que o Supremo Tribunal Federal decida esse assunto, porque se o Supremo decidir que esse marco temporal é inconstitucional, não há o que se falar aqui dentro do Congresso Nacional. E a base gostaria, alguns parlamentares que a gente consegue ali apurar no bastidor, que isso efetivamente acontecesse, porque por conta dessa questão eles não são favoráveis a essa demarcação das terras indígenas e se o Supremo fizesse isso, o processo ia parar aqui dentro do Congresso. Já a oposição acha que esse assunto tem que ser tratado aqui dentro do Congresso porque é prerrogativa do Legislativo. Muito obrigado, Yasmin. Na entrevista aqui no Direto ao Ponto, na última segunda-feira, que você pode rever nas redes sociais da Jovem Pan, no YouTube, no Panflix, inclusive, o senador Jorge Seife, lá de Santa Catarina, foi nosso entrevistado. E ele disse duas coisas que têm tudo a ver com o que disse a Yasmin. Primeiro que sim, que ele tinha ouvido uma promessa do presidente Rodrigo Pacheco, do Senado. A Câmara já se manifestou sobre isso, tá? Só para deixar claro, a Câmara tem sido mais rápida nas manifestações. Os deputados, por maioria, já decidiram que o entendimento para se requisitar, para se reivindicar uma terra indígena, só se os indígenas provassem que ocupavam aquela área lá no dia 5 de outubro, até o dia 5 de outubro de 1988, que foi quando houve a promulgação da Constituição Federal. Esse já é o entendimento da Câmara. Era o entendimento que prevalecia até então num novo questionamento que o Supremo também está analisando. O ministro André Mendonça pediu vista e por isso está parado. Aí foi para o Senado. Num primeiro momento, Rodrigo Pacheco disse que não, vamos aguardar o Supremo se manifestar. Depois houve essa mudança de opinião do Rodrigo Pacheco. E agora a gente está vendo o governo e a base do governo, veja que coisa absurda, a base do governo quer que o Congresso não legisle sobre um tema que é prerrogativa do Congresso Nacional. Qual é o sentido disso? Nenhum, óbvio que não há nenhum. E nesse momento a oposição, obviamente, está dizendo, claro, isso é uma prerrogativa do Congresso. A Câmara já disse que é prerrogativa do Congresso, tanto que já votou. E o Senado também precisa votar. E a decisão que sair do Supremo é a decisão do Supremo, que isso é prerrogativa do Congresso Nacional. A gente perguntou, inclusive, para o senador Jorge Seife, se por acaso o Supremo decidir diferente do que foi decidido no Senado. Ele disse que ouviu de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, de que daí vai ter um PDL, ou seja, um projeto de decreto legislativo, alguma coisa para suprimir a decisão do Supremo e fazer prevalecer o entendimento do Congresso Nacional, que é quem tem a prerrogativa de decidir sobre legislação no país. Está muito claro isso daí, né? Mas os governistas não querem que o Congresso vote um assunto. Veja só o tamanho. O governo Lula, quando manda o Padilha ir lá, falar, manda andar lentinho essa coisa enquanto o Supremo não decide, é uma invasão de prerrogativa. É um governo que quer controlar o Congresso na pior maneira que se possa imaginar. Vamos lá. Isso é um fato, tá? Eu não estou fazendo nenhuma inferência maior aqui. É só o fato. A gente ouviu isso aqui na reportagem brilhante da Yasmin. Bom, vamos